A identidade agora está sendo transformada em arma e está sendo usada para luta. Ter uma plataforma que só transmite informações é bom, mas sem impacto pode causar mais dano do que benefício. Os próximos 10 anos serão muito transformadores. Rajan Singh Nasran, fundador da Rede Global Indiana. A inteligência artificial está transformando sociedade, jornalismo, diplomacia e diásporas. Se a inteligência artificial e os algoritmos têm a capacidade de te mostrar apenas as informações que você quer ver, isso te mantém nessa bolha de atividade. Mas o que perdemos com isso são conversas abertas que realmente podem mudar a forma como vemos o mundo. Como podemos realmente reunir as comunidades para dizer por que não enfrentamos questões como o tráfico de crianças e as leis indígenas? Como comunidade deveríamos seguir esse caminho? Mas em vez disso, estamos indo na direção oposta. Olá a todos. Minha equipe e eu criamos conteúdos e histórias que informam, inspiram, capacitam e agregam valor a vocês. Se você ainda não fez isso, por favor, reserve um momento para verificar se está inscrito. É a maneira mais fácil de apoiar nosso trabalho e ficar atualizado com cada novo lançamento. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e descoberta. Clique no botão de inscrever-se e fique ligado para as nossas novidades. Olá e bem-vindo ao Dinis Guarda, o podcast do YouTube, que mais uma vez apresenta personalidades de alto desempenho e destaque global. Mudando o mundo e analisando, eu diria, a dialética entre negócios, tecnologia, cultura e indústrias criativas. Como analisamos e combinamos esses elementos? Uma das coisas que nos deixa muito animados é como temos destacado personalidades globais que são muito diversas. E eu costumo dizer que todo ser humano é humanidade, mas há muita humanidade em cada um de nós que nos leva para diferentes direções. Este programa é mais uma vez realizado e criado em parceria com as publicações e organizações CitiesABC.com, BusinessABC.net e Usdomi.ai. E parte de todo esse ecossistema de pessoas que nos ouvem ao redor do mundo são bem-vindas à nossa série. Hoje estou animado para trazer alguém que diria não se encaixa em padrões e que traz uma grande variedade e capacidades de polímata. Dou as boas-vindas à série e a Rajan Singh Nasran, explorador, jornalista, poeta e empreendedor britânico-indiano. Com mais de 15 anos de experiência, ele já viajou pelo mundo, cruzando 75 países. E uma das coisas maravilhosas sobre o trabalho dele é a forma como ele documenta as realidades da linha de frente. E, além disso, tem interagido com algumas das figuras mais influentes que moldam o mundo atualmente. Rajan tem atuado em lugares como Serra Leoa durante a crise do Ebola, passando por situações de ostracismo e em regiões muito instáveis, arriscando a própria vida. Além disso, estive em áreas afetadas por furacões categoria 5 e conversei com vice-presidentes, chefes tribais e líderes empresariais, da floresta até a sala de reuniões. Uma das coisas sobre as quais vamos falar, é claro, é que ele é o fundador da Rede Global Indiana. Há um ecossistema multiplataforma que destaca a diáspora indiana global e fortalece o diálogo internacional por meio de pontes entre governos e instituições. E em 49 países, através da Rede Global Indiana Guinadjin, ele também criou seu próprio podcast premiado, com páginas de destino e séries editoriais. E essa plataforma é incrível para todas as diferentes capacidades de conteúdo, riqueza e variedade de experiências. A lista segue, estes são só alguns destaques. Rajan também esteve envolvido em muitas coisas, especialmente em como olhamos para governos e instituições e como os corredores de comércio e diferentes redes funcionam no mundo todo. Estou muito animado para discutir isso hoje. Então, Rajan, a lista acabou e é um prazer tê-lo aqui. Não, o prazer é meu, querido, e eu diria que está do meu lado. É uma experiência surreal estar do outro lado do microfone desta vez, mas sei que estou em ótimas mãos. E parabéns para você e sua equipe pelo ecossistema exato que vocês desenvolveram, ajudando também a mudar a forma como olhamos uns para os outros e a recapturar histórias humanas de propósito. Estou empolgado.
Fantástico. Então, quero começar pelo básico, tanto pela aventura quanto pela riqueza de conhecimento, que é bastante única. Então, onde tudo isso começou? Porque você não é alguém que se encaixa em um padrão. Porque há tanta diversidade de experiências, paixões e também negócios profissionais e tecnologia. Quero te levar de volta a uma cena da minha juventude que meio que resume isso. Eu nasci em Handsworth, Birmingham, bem longe da burguesia de qualquer tipo de área. Quem conhece o Reino Unido, especialmente Birmingham, sabe bem os desafios de lá. Quando era mais jovem, cresci ouvindo Jim Reeves no rádio e o trabalho de Jess Saib ao mesmo tempo na minha sala de estar. Minha mãe nasceu nas Ilhas Filipinas, meu pai nasceu em Punjab, na Índia. Como pode ver, eu já era quase um indiano global antes de me tornar um, porque nós temos esse cruzamento de culturas. E enquanto crescia, havia um globo de mármore no quarto e eu costumava girá-lo como Indy Kick faz. E onde quer que eu colocasse o dedo, eu dizia, bem, esse seria o meu lar. Mal sabia eu que isso seria uma profecia para onde estaria o futuro. Acho que era Ombas. Desde pequeno, sempre quis conhecer o mundo e, como muitos sul-asiáticos, vi o bom, o ruim e o complicado, feio. Sobre como cultura e identidade influenciam e falham na forma como tratamos os outros como diferentes. Mas, mais importante ainda, como isso quase te cativa a dizer, bem, é assim que a vida é. Por isso, quando eu crescia, queria mudar isso. Eu pensava, eu não posso ser ignorante, eu tenho que ver o mundo como ele é. As coisas funcionam de certo jeito por um motivo, e acho que foi assim que o portal se abriu. Era só uma necessidade de sair de Birmingham, mas mais importante, de descobrir o que significa ser humano no mundo, sabe? Então, deixa eu te perguntar algumas coisas. Da diversidade dos seus primeiros anos e, como eu disse, da sua mãe para o seu pai, que são mundos muito diferentes. Como isso te afeta? E também, claro, britânico-indiano. Sei que nas últimas décadas o Reino Unido ficou bem mais indianizado, digamos assim, mas são percepções diferentes. Você citou Punjabi, que também tem forte identidade cultural. Quero abordar esse ponto porque muitos que nos ouvem vivem dentro do que chamo de sistema operacional de suas próprias culturas. Mas você tem uma certa multidisciplinaridade do sistema operacional, digamos assim. Com certeza, acho que é isso. Uma coisa que percebi com as viagens é que na primeira parte vemos o mundo como nós somos, não como ele é. Sabe, eu cresci ignorante, essa é a realidade. Ignorante até o ponto em que meus pais sabiam o que eles sabiam. Com base na exposição e nas experiências que eles tiveram, meu sistema operacional pôde se aprimorar no momento em que comecei a viajar. Seja indo para a universidade em Canterbury para fazer um curso muito especializado, até depois ir para Itália, em Turim, e estudar as coisas que estudei. Quanto mais eu interagia com o mundo, mais meu sistema operacional se expandia. E comecei a perceber que identidade não era esse caminho fixo que a maioria das pessoas, especialmente os sul-asiáticos, acham que é. A gente pensa na identidade como sendo uma prisão. É uma prisão com grades fixas, um teto fixo e um chão fixo. E que Dines guarda afeta tudo. Isso impacta a forma como vivemos nossas vidas, a comida que comemos, as pessoas com quem nos casamos, até a maneira como olhamos para outras pessoas. E isso impacta toda a experiência humana que alguém tem. Mas essa identidade não deve ser estática, né? Ela está em constante movimento, está sempre evoluindo, e com as viagens isso me permitiu enxergar isso. Além disso, sim, ajuda quando você passa por experiências de quase morte, porque isso certamente coloca a vida de volta em suas esferas. Para dizer, bem, essa é a fragilidade do que é ser humano. Gosto dessa ideia, meu sistema operacional foi atualizado porque percebi que há muito mais no mundo. E como sul-asiáticos, acho que às vezes usamos a cultura como um escudo de um lado ou uma arma do outro. Mas e se algo como a cultura nunca for analisado? Se nunca realmente nos desviarmos e mergulharmos fundo nisso, então, no final das contas, nossas vidas serão controladas por uma mão invisível, que sempre tivemos a chave para ela. E eu acho que isso é realmente importante agora mais do que nunca, especialmente com o advento da inteligência artificial, onde vemos a identidade sendo usada como arma em todo o mundo. Que façamos perguntas mais reflexivas dentro de nós mesmos para realmente experimentar o que a liberdade deveria ser, Deus. Parece um momento bem filosófico e profundo, não acha? Mas espero que isso coloque um pouco em perspectiva o motivo pelo qual faço o que faço, assim como a essência por trás disso.
Então, você mencionou uma das coisas que você tem, que veio de ser treinador mental da equipe olímpica da Índia, e você tem bastante bagagem espiritual e acadêmica, além de ser poeta, então quero abordar isso também. Como você escolhe essa e essa experiência em particular para desenvolver agora? A forma como você trabalha, trabalhando com performers de elite, assim como com líderes políticos, empreendedores e comunidades da diáspora ao redor do mundo. Então, é uma questão de como eu percebi isso, qual foi o fio de ouro que deu início a tudo. Essa é uma pergunta realmente interessante. Olha, eu cresci em uma casa, provavelmente como muitos dos seus ouvintes e espectadores aí, onde cultura, tradição e religião estavam quase entrelaçadas como um coquetel mortal. E assim, eu vi coisas como violência doméstica enquanto crescia. Não diretamente com meus próprios pais, mas no círculo externo. Acho que isso te torna muito mais reflexivo e capaz de ser perceptivo, onde você lê o ambiente antes mesmo de perceber que precisa ler o ambiente, por uma variedade de razões diferentes. E por isso acho que essa percepção me permitiu quase captar essas sutilezas. Tive sorte porque minha mãe nasceu nas Filipinas. Se alguém ficasse doente em casa, a cura era acender uma vela da Virgem Maria, queimando em cima da sua barriga, esse tipo de coisa, sabe? E ter esse tipo de mãe acabou sendo muito útil, porque ela se envolvia com coisas como Reiki, ela adorava coisas como terapia de regressão. Então, inadvertidamente, quando você tem uma mãe que quase pergunta para você, com 7 anos de idade, quais são seus pensamentos sobre esse texto? Não repita, diga o que percebe. Isso quase reprograma seu cérebro para entender melhor. Tive sorte que naquela época minha mãe decidiu me levar. Envolvido em um grupo no Reino Unido que se chamava Fundação de Pesquisa Psíquica, liderado por um cara chamado João Stark. Então quase não era como aquela série de coisas estranhas dos dias atuais que passa na televisão, mas eles me trouxeram para cá e eu pude aprender coisas sobre clareaudiência, clarividência, clarsciência, sobre cura e todos esses princípios quase metafísicos desde jovem. Também entrei para o Templo Shannon. Meu corte de cabelo não tem relação, foi coincidência, mas entrei lá. Isso me ensinou mais sobre como funcionam a cura e as sutilezas tabulares. Então acho que cresci com isso quase como uma consequência de ter visto certas coisas quando era mais jovem. Isso me ajudou a entender o mundo interior antes que eu pudesse entender o mundo exterior. E então, seja por sorte, destino ou simplesmente por pura força de vontade. A partir daí foi algo que pôde se desenvolver. Tive muita sorte porque meus pais eram bem liberais para a época dos anos 80 em que nasci. Me permitiram ser mais experimental nas minhas ideias sobre o mundo. Isso fez grande diferença. Se você observar meu trabalho atual, esse fio condutor permanece. Muitas das perguntas que são feitas em áreas remotas, seja na Síria durante a crise do Ebola ou em uma reunião com um bilionário, são perguntas que são mais profundamente humanas. Mais do que apenas olhar para os elementos de negócios. Porque eu acho que isso é a única coisa que temos, sabe, essa ideia de humanidade. Não levaremos nada na próxima jornada. A única coisa que trouxemos para essa jornada foi a capacidade de sentir, talvez experiências ou memórias que nos guiarão nesse caminho. E aprender isso desde jovem ajuda bastante. Isso coloca em perspectiva o que é real, o que é necessário, o que é verdadeiro e todo o resto que está acontecendo. As periferias são apenas coisas legais de se ter, mas será que isso realmente equivale à nossa jornada humana neste planeta? Isso é muito especial. Então, uma das coisas que também é fascinante é que você viajou por 7 a 70 países e conheceu muitas pessoas diferentes. Você teve, como mencionei antes, algum tipo de experiência de quase morte em alguns ambientes muito arriscados. Conte pra gente sobre isso. Também sou aventureiro e adoro viajar assim, mas também como isso afeta a maneira como você vê os negócios, a maneira como você encara o seu próprio estilo de vida, também como escritor, jornalista, explorador e empresário. Acho que meu aviso é: se alguém da sua audiência precisar de alguém para reservar destinos de lua de mel, não me peça. Sabe, provavelmente eu sou de longe a pior pessoa para isso. Acho que toda a experiência foi maravilhosa, certo? Colocando assim, já ouviu a expressão a calmaria antes da tempestade? Todo mundo já ouviu, certo? Você só entende isso ao olhar para o olho da tempestade. Eu me lembro de estar em São Cristóvão
E, sabe, pegar um furacão categoria 5 já é uma loucura. Agora ter 3 furacões categoria 5 consecutivos é quase uma experiência única na vida. E essas coisas te ensinam que a identidade é com certeza algo criado pelo homem. Porque quando você está olhando para o mar cinzento vindo na sua direção, quando não há nenhum animal que você possa ver ali, quando o mundo fica implicitamente silencioso por aquele momento, e quando você percebe que não pode fugir disso, só te resta abraçar. Cara, de verdade, isso te faz humano porque de repente você sente cada coisa. E isso quase me ajuda a reprogramar para dizer, bem, a vida é bem frágil. Me lembro de estar na Serra Leoa na crise do Ebola e você conhece pessoas lá. E há duas coisas que me marcaram. Uma das grandes cenas foi, tinha um cara que salvou minha vida em Serra Leoa, Amadou, e ele me contou sobre a guerra civil. E a brutalidade da guerra civil em Serra Leoa nos ensina algo sobre perdão. Porque, e a mesma coisa no Camboja, onde tinha um cara que teve a mão decepada e teve que dividir um táxi com o sujeito. Na verdade, fez isso anos depois, mas não se deixou levar pela raiva ou ódio. Esse cara fez isso. Algo que a maioria das sociedades precisa aprender, que é o perdão, não esquecer o que aconteceu, mas um perdão profundo. Quando sua vida não está alinhada para isso, então você ouve essas histórias. E isso quase que restabelece o que significa ser humano para você. Você não consegue evitar porque as histórias te assombram, não é? E Madhu, ele me contou histórias sobre o que estava acontecendo durante a crise do Ebola, e eu conheci muitas das pessoas que foram vítimas. Também presenciei muita fraude e corrupção. Eu pude entrevistar todo mundo, desde o presidente da época, Ernesto Baikaroma, até os ministros e os grandes empresários, e você percebe que há muito mais do que aparenta, e você quase aprende isso. O que muitas vezes nos é contado pela mídia não é necessariamente a verdade. Toda a verdade e nada além da verdade. São narrativas que quase mudam como o público passa a ver diferentes países. E isso me ensinou novamente dizendo, na verdade nós merecemos mais como seres humanos. Quanto mais pudermos entender uns aos outros, mais poderemos compreender as nações que nossas comunidades chamam de lar, e mais poderemos dissipar essas ideias de estereótipos. Mais uma vez, tudo volta à história humana, bem assim a sociedade vai ser melhor. E então, cada experiência que eu tive, cada exposição ao longo desses caminhos em mais de 75 países, isso te desafia, isso te muda. Até que eu volto para casa, para as maravilhosas ruas de Birmingham, que tem mais canais do que Veneza, mas com menos bom senso e sensatez. Você começa a perceber que essa mão oculta da identidade é o que realmente afetou as pessoas por muitos anos, se não por gerações futuras. São essas experiências que me ajudam a me formar e que, por sua vez, ajudaram a moldar a rede global indiana. Para dizer, vamos lá, sabe? Precisamos olhar para o mundo de forma diferente. Precisamos nos abrir para conversas francas, mesmo que sejam tabu, mas precisamos ter essas conversas agora mais do que nunca. Porque sabemos que a inteligência artificial está chegando, ela cresceu enormemente, há muitas notícias falsas por aí. Mas mais importante ainda, né, a própria ruptura do que constitui nossa identidade humana agora está sendo usada como arma e está sendo explorada para lucro. Onde há divisão, há lucro. Então, a menos que falemos sobre essas experiências, a menos que redesenhemos o mundo como experiências, Deus sabe onde estaremos nos próximos 10 anos. Então, antes de você ir, mergulhe fundo nessa grande coisa. Eu quero tocar no que você criou. Então, vamos para a Rede Global Indiana, Jean. Então, essa é uma plataforma que alcança mais de 100 milhões de pessoas e o que mais... Primeiro, o que é a Rede Global Indiana? Ele também vai compartilhar todos os links dos sites para quem nos ouve, como funciona, e também como você a criou e se estamos levando isso adiante. Sim, ótimo. Veja, você sabe como há indianos em todo o mundo? Existem duas coisas certas. Em qualquer país você verá batatas e pessoas parecidas comigo. Como comunidade, estamos presentes no mundo todo em número maior do que muitos imaginam. Isso ocorreu principalmente pela servidão contratada que dispersou pessoas mundialmente. Por causa dos britânicos, mas também pelas relações comerciais. Sabe, desde onde fica Omã, passando pelo Oriente Médio, até mesmo hoje em dia em lugares como o Uruguai, a comunidade cresceu, se espalhou, mas entre essa enorme comunidade que se destacou tanto nos negócios quanto na política, existe um problema,
E o problema é que não sabemos muito uns sobre os outros como comunidades. O pessoal no Malawi não conhece o da Malásia, assim como de Suriname a Singapura. Então, nos últimos quase 20 anos, viajei pelo mundo dando vida a essas histórias. Que tal redescobrirmos mais uns aos outros, explorando ideias sobre identidade? Mas quase começando a consertar e ajustar isso. Assim, podemos analisar melhores relacionamentos, como fazer negócios melhores em certos países, como os governos podem atrair investimento direto estrangeiro significativo. Mais importante, como reinventar o mundo como um só. Essas foram as origens da Rede Global Indiana. Comecei a juntar tudo isso quando trabalhei no Daily Telegraph e depois no Indian Express, onde fiz grandes reportagens. Eles observam essas nações. Então, de repente, como todo mundo sabe, a Covid chegou e tudo parou, todas as viagens foram interrompidas. Um grande amigo meu, Corvinda Gear, do Goodness Gracious Me, na British Broadcasting Corporation, disse: Rajan, você sempre traz histórias do mundo todo ao voltar. Que tal fazermos um podcast? Por que você não faz uma entrevista de podcast com esses caras? Então, sem saber nada sobre como usar um microfone, e certamente não sendo o exemplo típico de um funcionário da Microsoft de origem indiana. Você gosta de tecnologia? Resolvi reunir meus amigos das viagens para criar um podcast. E o objetivo principal disso é permitir que as pessoas se conheçam, mas, em segundo lugar, que as pessoas entendam o que identidade significa em diferentes países. Porque eu via isso acontecendo durante a Covid, as notícias estavam aumentando muito as informações difamatórias e as pessoas quase repetiam isso o tempo todo. E esse foi praticamente o ponto de partida da encarnação da Revolução Digital, onde começamos a fazer isso. Depois, me juntei a algumas das maiores plataformas, como o Indian Express novamente, como o pessoal da Cable News Network e da CNBCS na Índia. Com nossas parcerias, alcançamos grandes públicos, trabalhando com grandes marcas e países, produzindo conteúdos com histórias humanistas e levando-os a audiências globais. Depois eu me cansei e pensei, bom, isso é ótimo, é fantástico, mas como isso realmente faz alguma mudança significativa? Agora, só transmitimos informações. Como é que a gente realmente reúne as comunidades para dizer: por que não enfrentamos questões como o tráfico de crianças? Ou por que reunimos as comunidades para discutir como lidar com leis indígenas aprovadas por governos em vários países? E foi aí que entrou a segunda parte, quando começamos a criar o programa de embaixadores para trazer esses nomes realmente conhecidos. Para dizer: venha, apoie e trabalhe comigo por uma causa. Porque ter uma plataforma que apenas transmite informações é ótimo e maravilhoso. Se ela não tem força para impactar, estamos causando mais dano que benefício. Não estamos fazendo nenhuma diferença. Aqui começa a segunda parte, como realmente ajudamos as coisas a melhorarem socialmente. Como atuamos com as marcas? As empresas convidam: junte-se a nós para mudar o mundo. Uma conversa de cada vez para o bem. E foi aí que comecei essa segunda parte da jornada, e isso me levou a viajar ainda mais, rodando o mundo, receber chefes de Estado na plataforma, gravando vídeos, atuando na televisão nos países e participando do nosso podcast. E onde estamos agora é que somos a plataforma silenciosa que sussurra nos ouvidos de algumas das pessoas mais influentes do mundo, que me conhecem pessoalmente e valorizam minha ética profissional. Temos muitos indivíduos de alto patrimônio e autoridades governamentais também. Essa história é impressionante, parabéns pelas conquistas. E também como juntamos tudo isso entre a sua pesquisa pessoal e muito parecido com o que eu também faço aqui nesta série e como isso é complexo e também importante. Quero abordar alguns pontos que você mencionou, Rajan. Então, uma coisa é que no momento, como uma organização que está focando na Índia e a Índia está se desenvolvendo bem, atualmente é a quinta maior economia em produto interno bruto e a mais populosa do mundo. Há também muita diversidade na Índia, porque de muitas maneiras é como um continente. Você também faz parte disso, com toda a sua diversidade. Mas para quem nos ouve, ainda há muitos mitos sobre a Índia. Já trabalhei com grandes instituições nos Estados Unidos, onde eles eram maioria. Eu diria, até impressões muito ruins e senso comum muito negativo. Então conte para a gente sobre isso. Porque, claro, existe uma Índia que está se tornando a mais sofisticada, onde a maioria dos CEOs de empresas globais são, na verdade, da Índia.
E aí existem muitas velocidades diferentes e também a forma como a Índia está impactando o mundo com seu legado, sua cultura, suas religiões, seu tipo de espiritualidade. Quero falar sobre isso antes de começarmos. Olha, existem muitos mitos, existem muitos estereótipos por aí, certo? Quando eu era criança, todos conheciam Indiana Jones e pensavam que a gente comia cérebro de macaco e olhos. Você vai se surpreender. Guinness guarda. Em alguns países que visito, ainda há muitos mitos sobre isso. Olha, a realidade é que existem muitos ciclos de notícias por aí que gostam de quase demonizar pessoas que se parecem conosco. Isso é lamentável e vemos isso cada vez mais com o tempo, além do surgimento de uma nova encarnação. E a realidade é que o bom senso é tudo menos comum. Sabe, as pessoas não tiram um tempo para pesquisar, elas preferem se apegar a estereótipos do que perceber a realidade. Mas, infelizmente, essas conversas absurdas que estamos vendo agora entre pessoas que se parecem comigo, não só na Índia, mas ao redor do mundo, estão levando às atrocidades que estamos vendo atualmente no Reino Unido. Sabe, o fato de você ter essa cor de pele parecida com azeitona significa que você não pertence mais a este lugar. Vimos isso acontecer em lugares como Uganda, com Idi Amin, que agiu por razões políticas, não por ignorância. Foi um movimento político. O problema é que não se trata apenas dessas nações, mas também de nós como comunidade. Estamos espalhados, somos uma diáspora maior pelo mundo do que a maioria das outras comunidades por aí. Puxa vida, desde que começamos a conversar nos últimos 10 minutos, provavelmente já tivemos uma taxa de natalidade de X. Milhares de novos indianos globais nascendo. É desse tamanho que somos. Mas o que fizemos coletivamente para mudar a narrativa de forma positiva? Além de sermos exemplo, mostramos, aqui está um Chief Executive Officer indiano comandando uma empresa do Financial Times Stock Exchange 500. Ótimo, maravilhoso. Aplaudimos. O que fizemos para ajudar a tornar a civilização neste planeta melhor para todos nós? Independentemente de você fazer parte dos 50 tons de marrom ou não? Então, há um grande problema. Acredito também que na nossa comunidade devemos nos posicionar e discutir os problemas sociais para começarmos a mudar juntos. Não devemos nos parabenizar só por termos pele morena ou se acreditarmos em reencarnação, por termos origem indiana ou do sul da Ásia. Acho que as conversas que precisamos ter como comunidade devem ser mais amplas e profundas. Acho que isso levanta a questão: será que comercializamos tudo? Esse é um grande problema. De repente, ser pardo significa se apegar ao dinheiro pardo. E isso significa que precisamos ser mais atentos e agressivos em relação à nossa identidade, ao invés de apenas perceber isso. Minha cor de pele, meu nome e até mesmo minha ideia de fé são apenas fatores arbitrários para a minha humanidade, não o princípio definido. E ouso dizer que isso soa um pouco hipócrita, mas isso por si só é uma filosofia oriental que representa a verdadeira indianidade que deveríamos carregar. Acho que é aí que estão os problemas. Não se trata apenas de como o mundo nos vê, mas do fato de como nós olhamos uns para os outros. E mais importante, como resistimos ao teste da investigação global. Mostrar que podemos ser fonte de coisas boas como comunidade, nos unir para enfrentar grandes problemas mundiais e dizer: ótimo, sabe de uma coisa? Não em nosso nome? Se estamos vendo os problemas climáticos que temos visto, como começamos a enfrentar isso juntos? Reunindo as pessoas da nossa comunidade no Vale do Silício, até os mercados financeiros agora em lugares como a Guiana, e dizendo: como podemos trabalhar juntos para resolver esses problemas? Não é excludente dizer que se trata apenas de Browns, mas sim revolucionar os padrões de pensamento. Esse é o caminho que devemos seguir como comunidade. Mas sinto que estamos indo na direção oposta, nos apoiando na cor da pele. Esse não pode ser o caminho a seguir, sabe? Então vamos falar sobre isso. Há muitos desafios na economia mundial. E claro, como você acabou de mencionar e já tinha mencionado antes, existem todas as camadas do que é isso. Gosto de olhar para a história e provavelmente serei mais filosófico agora. Porque nisso, eu acho que você também é escritor e poeta. Então você sabe o que quero dizer? Nós temos algumas contradições diferentes. De um lado, temos a civilização mais avançada da história e, ao mesmo tempo, temos índices de desenvolvimento melhores do que nunca em termos de estatísticas. Vivemos mais, por isso temos maior expectativa de vida,
Mesmo a pessoa mais pobre na Índia tem mais capacidade do que nunca na história. Além disso, a Índia praticamente eliminou grande parte da pobreza. Uma grande parte da pobreza da Índia foi eliminada, felizmente, e ainda existe uma percentagem, mas comparado ao tamanho do país, é muito menor, e isso acontece da mesma forma no mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, há um senso de dialética e, eu diria, disparidades que são maiores do que nunca na história, principalmente porque os mais ricos do mundo possuem capacidades inéditas, quase sobre-humanas. Vamos colocar dessa forma, e especialmente estamos agora entrando na era da inteligência artificial, então, tenha em mente que você tem contato com muitos líderes, que você tem tido todas as diferentes nuances de viajar, ver diferentes culturas, diferentes países, até mesmo diferentes formas de enxergar disciplina e liderança. E também, se você olhar as estatísticas, há pouquíssimos países que são democráticos no mundo. Se incluir a Índia, o número aumenta muito, pois ela representa grande parte da população mundial. A percentagem de países democráticos é bem menor que a de não democráticos. E claro, estou fazendo uma grande pergunta, mas queria que fosse uma pergunta aberta. Se você olhar, houve uma citação recente de Ari, do escritor Homo Sapiens, que ele mencionou uma coisa muito interessante. Ou seja, estamos criando uma superinteligência, que é uma extensão dos humanos. Então, voltando à sua trajetória, lidando com muitos humanos ao redor do mundo e em vários países diferentes, como você vê esses desafios? E também, especialmente, pelo menos na minha percepção, existe um grande risco de falta de compreensão sobre o que é transformação digital, o que é transformação por inteligência artificial e como isso vai impactar tudo à medida que colocamos isso em uma escala maior. E você também está criando conteúdo, então, como editor, como escritor, esse conteúdo vai para as IAs que processam isso. Isso e esses modelos de negócios estão sendo totalmente disruptivos. Então, é sobre isso que eu quero parar aqui, só para ouvir um pouco do seu histórico e como você vê essas coisas, e você mencionou um pouco disso. Mas eu quero focar no lado positivo. Tudo o que eu faço é profundamente baseado na minha própria mente maluca, certo? Então eu vejo que estou neste planeta, não nasci em um país, nasci no planeta. Quero aproveitar isso ao máximo, pois faz parte da minha experiência de vida. E isso significa que o meu negócio tem que se casar com quem eu sou, em vez de eu me casar com o negócio. Dessa forma, pelo menos eu posso continuar tornando o mundo melhor na minha própria mentalidade. Também busco explorar o mundo para entender melhor quem sou e o que significa estar aqui. A forma como a inteligência artificial está impactando, especialmente empresas como a minha, é um fato. Agora há uma leve mudança na nuance. Ao fazer nosso podcast, teremos um chefe de Estado e serei um observador discreto, onde, como audiência, você pode ouvir algumas das maiores mentes do mundo nesses países, na maioria dos casos, falando sobre as questões que mais importam. Isso é um a um. Isso significa que não há interrupção. Aqui está a pessoa, eu e o público. É um bom pilar de 3 vias, onde os concursos agora levam a isso e já vem fazendo isso há um tempo. É que você teve essa ascensão dos influenciadores que estão dizendo: aqui está um pilar de 3 vias ou de 2 vias. Eu e o indivíduo. Agora fazem um comentário respeitoso sobre essa interação e essas pessoas lucram com isso. Eles realmente não estão acrescentando nenhum valor à conversa, mas tudo o que fazem é reciclar a conversa e ganhar dinheiro com isso através da venda de anúncios. O modelo de negócios está indo nessa direção. E aí você tem outro aspecto, que é a inteligência artificial, onde as pessoas estão dizendo: bem, você pode, por favor, resumir isso? Então agora não se trata mais daquela conversa verdadeira entre dois seres humanos, tendo uma conversa real, discernida e sentida emocionalmente, que transmite um ponto que informa o público sobre questões-chave que eles precisam saber, que ajuda a aumentar sua compreensão do mundo, mas também talvez o entendimento sobre negócios ou processos. Mas agora isso se tornou algo arbitrário, dizendo, na verdade, eu quero um resumo disso porque quero ver como posso implementar isso. É aí que a inteligência artificial avança ainda mais. Quais os perigos disso? Esse é o fato de que em breve essas conversas vão praticamente se tornar algo como um zoológico. Como vamos falar tanto do que veio depois, o fato em si vai acabar se diluindo. Vou te dar um exemplo. Tive uma conversa com Museveni em Uganda, ele é o presidente de Uganda.
Muitos conhecem os sul-asiáticos pelo que ocorreu antes com Idi Amin. Aqui está a voz de um cara que importa para muita gente por aí, porque ele é um dos chefes de Estado com mais tempo de serviço na África. Então, quando você conversa com ele, você percebe as nuances dele, mas também entende como o mundo dele pensa, por que ele tomou essas decisões. Esses são pontos de discussão emotivos que depois resultam em políticas econômicas ou mudanças nas leis. Isso dá confiança aos investidores para entrar. Mas se alguém pegasse essa conversa e a resumisse em 5 pontos para um family office decidir se isso lhe dá confiança para investir ou não. Bem, isso pode te dar um resultado unilateral, mas não vai te dar toda a análise que você precisa ter. É isso que essa conversa faria. Isso te dá confiança sobre para onde o país está indo. Esse é um problema para onde o conteúdo está indo agora. Não nos importamos com a origem das conversas, apenas com o resultado final. Isso se torna perigoso para mim, pois volta ao ciclo vicioso em que tudo vira estereótipo novamente. Você entende o que eu quero dizer, Denis? Aliás, sobre isso. De repente, você coleta essas informações e as reutiliza para dizer, ok, como isso me ajuda no X1S a chegar lá? Essa é uma parte perigosa, um verdadeiro campo minado, e ainda há outro aspecto nisso. É isso que a inteligência artificial realmente faz. E os algoritmos têm a capacidade de te mostrar apenas as informações que você quer ver. Isso te mantém nessa bolha de atividade. Isso significa conteúdos como os nossos. Você pode pegar um dos nossos vídeos e cortá-lo ao máximo. Você pode ter algo que contenha preconceito ou permita tê-lo, ou partes que possibilitem questionar o mundo. Esse algoritmo pode escolher partes que gosta e alimentar o ciclo agressivo. E há muitos produtores de conteúdo fazendo isso porque agora a divisão significa lucro. Conteúdos curtos e diretos têm muito mais apelo para o público, e isso significa que você pode monetizar melhor em cima disso. Mas o que perdemos com isso são conversas abertas que realmente podem mudar a forma como vemos o mundo. É parecido com uma reunião de policiais. Começou para mudar o mundo e virou uma grande festa da Organização das Nações Unidas. A gente acaba discutindo grandes oportunidades que dão dinheiro, em vez de realmente fazer uma diferença significativa. Esse é um ponto da minha filosofia, não do indiano global ou da sua rede. Mas aí estão os perigos. Sim, concordo totalmente sobre os perigos. Vamos focar no lado positivo. E eu acho que, claro, neste programa venho destacando as oportunidades e os desafios. E eu só quero ler alguns números que eu quero repetir. Se você observar, fala sobre a economia criativa. Então, o mercado da economia criativa está estimado em 250 bilhões e projeta-se que dobre para 500 bilhões até 2027. Então, em cerca de 2 anos, e também existem 4,2 bilhões de usuários de redes sociais por aí. Mas o desafio que temos, como você mencionou, é que, por um lado, existem questões filosóficas e problemas em torno do uso de dados, do uso e até da manipulação de dados por essas IAs, ferramentas sofisticadas. Estamos construindo formas de criar fontes de receita para criadores e pessoas. Porque, claro, oficialmente, por exemplo, até 2026, a maioria dos empregos de desenvolvimento de software vai desaparecer. Isso é oficial. Ok, gostem as pessoas ou não, até eu acho que agora. E isso são estatísticas desta semana. Nos Estados Unidos, você pode substituir 15 desses empregos por inteligência artificial. Sei que isso é impressionante, mas são as estatísticas. Agora quero abordar algo sobre isso e sempre ser positivo. E eu acho que eu só tinha um. Neste podcast, uma pessoa e outra que será lançada em breve foram muito positivas. Acredito que 99% das pessoas são, como nós, mais preocupadas com isso. Então, mas tem uma coisa aqui. Efetivamente vai haver, especialmente se você entrar em inteligência geral artificial ou múltiplas entidades de inteligência geral humana, com certeza, a disrupção vai ser muito maior. Bem, minha pergunta para você, como alguém que lida com muitos chefes de Estado e líderes, então, vamos fazer a primeira pergunta. Quão preparados eles estão para isso? Vamos começar com esta pergunta. Ok, acho que quando falamos sobre a economia criativa, que é o que você está falando, sinceramente, acredito que muitos chefes de Estado ainda verão isso como um termo agrícola, não ligado a novidades. E essa é simplesmente a realidade, certo? Você tem um país que ganhou uma certa quantia de dinheiro com o petróleo. Todo mundo faz discurso, mas ninguém realmente entende.
A profundidade do que é essa fera chamada inteligência artificial, como ela pode ser uma só, é um divisor de águas para a recuperação econômica e requalificação, permitindo maior envolvimento das pessoas. Em segundo lugar, acho que muita gente pensa que inteligência artificial para elas é só criar conteúdo. Vai além disso. A questão é, como não usamos isso? Como certas empresas de gestão usaram isso recentemente e foram pegas em auditorias e tudo mais. Mas como você pode realmente usar a inteligência artificial para criar novas economias que vão ajudar? Você sabe, não só as instalações dos data centers, mas tudo o que deriva disso. Então a pergunta é, quão preparados eles estão? Eu não acho que eles estejam preparados o suficiente. E o motivo pelo qual não estão preparados o suficiente é porque eu não acho que eles realmente entendam o impacto disso. E parte disso é a diferença geracional. Agora, muitos chefes de Estado são mais velhos do que nunca. É uma questão geracional geral. E, portanto, eles realmente não entendem os princípios do mundo real disso, além de como se reelegerem. E essa é a resposta honesta e aberta aí. A outra parte disso é, se eles souberem mais, como isso vai impactá-los? Com certeza, se a gente olhar até mesmo para coisas simples agora, quando falamos sobre o espaço e tecnologia espacial, a maioria das pessoas acha que é só mandar uma nave espacial para os confins do universo. Podemos colonizar Marte, mas a questão é mais profunda que isso. Agora podemos lançar foguetes e satélites para informar sobre áreas específicas de pesca. Podemos observar as mudanças climáticas em curso, a erosão do solo e questões de defesa e segurança relacionadas. Muitos governos, especialmente nos mercados de fronteira, não percebem o impacto que isso terá em seus futuros. Isso significa, primeiro, que eles vão ter mais segurança nas colheitas, o que é necessário mesmo que as máquinas dominem o mundo amanhã. As pessoas ainda precisam comer, então veja o que está acontecendo lá agora. Além disso, permite monitorar os sistemas climáticos como nunca antes. Mas eu não acho que as economias menores estejam percebendo o que isso pode fazer por elas, e aí existe um perigo. Eu não sei se eles estão coletivamente enfiando a cabeça na areia como avestruzes gigantes. Sim, o trocadilho foi intencional. Ou talvez você só saiba o que sabe e o que não sabe fica fora do radar. Pode ser total desconhecimento, pois para muitos ainda é uma fronteira. Sabe, eles pensam em inteligência artificial e só pensam no chat GPT e nesse caso estão usando quase como o Google. Sabe, esses são os problemas. O Fundo Monetário Internacional mencionou um relatório recente. 30 empregos perdidos, Guinness guarda. Nos seus serviços profissionais, quem isso vai impactar? Isso vai impactar pessoas como nós, caras, no Reino Unido. Também para os caras nos Estados Unidos da América e, claro, para os das Ilhas Maurício, que são uma grande porta dos fundos para os sistemas financeiros globais. Se você fosse falar com o chefe de Estado das Ilhas Maurício sobre o que estão fazendo sobre isso, e pedir a eles respostas concretas, ouso dizer que as respostas provavelmente seriam bastante alarmantes para a maioria. O que os governos não percebem é que os próximos 10 anos trarão grande transformação. A forma como fazemos negócios vai mudar, a forma como a mídia é feita vai mudar, campanhas políticas vão mudar. Mas a forma como as economias sobem e caem será sentida mais rapidamente do que nunca, especialmente agora que temos muitos dos nossos sistemas financeiros mais indexados do que nunca. Essas são grandes crises existenciais. A maioria, por pensar apenas no próximo mandato, não se importa de verdade. É aí que está o problema. O problema está na resposta humana a isso, não na resposta econômica. Concordo com você. Então vamos encarar isso de forma menos pessimista. Desculpa, cara, acho que tenho visto demais Exterminador do Futuro, mas olho pelo lado positivo. Olha, eu acho que se os governos conseguirem entender o potencial, isso pode ser ainda mais revolucionário, não só em termos de atração de investimento direto estrangeiro, entender como o conteúdo pode ser comercializado e também otimizado. Essa é uma parte. A outra seria se os governos entendessem isso e tivessem disposição, não apenas conhecimento. Agora podemos mudar como ocorre a corrupção, já que coisas podem ser centralizadas. Isso significa que com portais de compras agora conseguimos combater a corrupção. O dinheiro chega às pessoas e contribui para um plano nacional de prosperidade. A inteligência artificial consegue fazer isso, certo? Se os governos e as empresas entendessem o que isso poderia fazer, poderíamos ter uma criança na Índia com um laptop de $7,
Ser capaz de acessar a inteligência global e aprender a requalificar ou reaprender sobre as questões que mais importam. E isso significa que você tem muitos investidores de capital de risco que vão apoiar esse tipo de ideia. Então, o futuro nesse círculo virtuoso ascendente pode ser absolutamente notável. Isso cria mais espaço para que os talentos humanos avancem. E, curiosamente, para ambas as nossas áreas que estamos envolvidos nas artes criativas e nas atividades criativas. Os desafios filosóficos dos dias atuais. Bem, isso significa que teremos mais exploração nesses tipos de ideias, uma compreensão mais profunda de como fazer as coisas e processos funcionarem de forma revolucionária, então há um lado positivo. Isso é um painel solar para algum tipo de óculos cor-de-rosa. DENIS. O problema é que talvez eu já tenha viajado e conhecido pessoas o bastante para ficar preocupado. Bem, a necessidade humana não é proximidade ou validação, nem vencer eleições, mas sim altruísmo. Será que isso vai se alinhar com as oportunidades que a inteligência artificial está oferecendo? Essa é a parte da equação que eu não sei como fazer as contas e equilibrar os números, sabe? Então, deixa eu voltar para os governos e tomadores de decisão, porque esse é um dos desafios que temos. Você abordou isso muito bem. E isso, eu acho, provavelmente é uma das coisas que você está impulsionando bastante na sua plataforma, né, com o trabalho que você vem realizando, com 12 chefes de Estado e mais de 100 ministros e doadores da IDNet World, além de famílias e indivíduos em rede. Então, definitivamente, há um grande desafio em como olhamos, antes de tudo, para a educação, a forma como posicionamos também o conhecimento e a inteligência. Pois, como você disse, se nós já temos dificuldades, imagine o restante. Mas eu quero olhar para isso de uma forma que vá além dos clichês, porque esse é o desafio. O clichê cria niilismo e também normalmente cria ceticismo. Nihilistas ou céticos não acreditam em nada e acabam se tornando extremistas. E esse é um dos maiores desafios que temos encontrado ao redor do mundo. E tem mais uma coisa também. Venho dizendo isso há anos nesta série e entrevistando algumas das pessoas mais influentes em inteligência artificial do mundo. Existe outro nível de conhecimento e um nível de desafio que é, gostemos ou não, vamos ter uma nova espécie que, no fim das contas, temos o Homo sapiens e agora vamos ter uma espécie que é, eles dizem olá, mas não é Helen. Foi feita com nossa inteligência e pode escalar. Então, por esse ângulo, claro, entramos nas camadas da ficção científica, mas quero voltar ao seu trabalho com governos, escritórios de família e assim por diante. Então, acho que uma das coisas das quais tenho estado muito consciente é a falta de compreensão e a falta de narrativas e, de certa forma, de contar histórias. Porque, por exemplo, você mencionou, por exemplo, o desafio com influenciadores e formadores de opinião. Esses serão os únicos empregos futuros com 80 bilhões de pessoas. É como se você tivesse o guru espiritual, você vai ter gurus espirituais digitais, seja lá como chamemos isso. Mas como você vê isso? Quero retomar o tema dos líderes, pois o problema é se eles não estiverem levando isso a sério. E quero deixar a pergunta um pouco mais complexa, mas gostaria de provocar. A economia mundial gira em torno de mais de 100 trilhões de dólares, enquanto a economia não convencional ou a economia paralela está em torno de 125, mais ou menos. E a soma de todas as maiores empresas do mundo, as 7 principais, é igual à economia paralela. Hoje, a disparidade nunca foi tão grande na história. Antes, reis já tinham tudo. Isso ainda existe em muitos países, mas o maior desafio é a velocidade. Isso acontece porque em 6 meses o nível de conhecimento mudou muito. E não sou eu quem afirma isso. Todos os grandes nomes da inteligência artificial estão falando sobre algumas instâncias iniciais de inteligência geral artificial, ou pelo menos algum tipo de coisa básica. Ainda estamos no início. Mas em 3 a 5 anos, se essa espécie criada por nós assumir o controle ou ganhar consciência, teremos um grande problema. Porque podem tomar decisões inimagináveis, mesmo dependendo de métricas de energia ou sendo desligados, como você citou. Então, voltando aos líderes, como podemos fazer com que isso seja ouvido? Porque efetivamente não é ouvido, não é percebido. E também o desafio é que isso não está integrado à economia. Fazemos tudo isso para excluir os humanos dos negócios. É exatamente isso, porque você acertou em cheio, né? Porque a questão é que você está se voltando para um governo. Isso é o que a inteligência artificial pode fazer e eles ouvem bem.
Preciso gerar empregos para meus eleitores, mas isso promete eficiência ao eliminar vagas. Como você equilibra essa conta? Agora, a pergunta realmente é: o que eles ganham com isso? O que tem nisso para eles? Para os governos entenderem, é preciso levar isso a sério e avançar. Como em qualquer indústria, inclusive inteligência artificial, há o bom, o ruim e o horrível. Você tem muitos charlatães que são consultores por aí, aconselhando esses governos sobre coisas que nem eles mesmos conhecem direito. Governos gastam muito, mas os resultados não aparecem. Então, a primeira parte é como conseguimos engajamento. Então, nós dividimos dessa forma. Somos sortudos, pois nosso podcast alcança mais de 22 chefes de Estado e 350 ministros. Nosso público-alvo possui valor de mercado superior a 63 bilhões em capital privado. Isso significa que eles recebem meu conteúdo toda semana em seus celulares, em seus números diretos. Isso é uma conversa individual na qual reunimos as mentes relevantes para, digamos, ajudar a educar. Esses caras porque eles não sabem o suficiente. E mesmo que você seja chefe de Estado, nunca pode ter conselhos certos o suficiente. E essa é a primeira parte, como você prepara a conversa. A segunda parte, então, é dizer como podemos capacitar esses governos não por meio de uma tática de vendas. Isso é um pouco como todo aquele cenário da Conferência das Partes 25, mas como você faz com que esses governos realmente entendam. É assim que isso vai revolucionar as coisas, isso vai te ajudar a ganhar uma eleição. Mas mais importante ainda, e essa é a diferença filosófica importante, criar uma verdadeira prosperidade nacional. Porque eu acho que, uma vez que começamos a conversa e depois conseguimos os meios pelos quais podemos dizer, a inteligência artificial pode ser algo revolucionário para isso e pode mudar o próprio destino das nações. Podemos seguir na direção certa, pois precisamos principalmente de confiança, familiaridade e conhecimento. Essas são as três coisas que precisam ser superadas como lacunas. Quais são os obstáculos? Acho que o principal é que todos ligam inteligência artificial ao dinheiro. Eles pensam, se quisermos implementar esses sistemas, o custo será alto e o governo não pode pagar. Segundo, se eu implementar algo que tenha a capacidade de criar uma transparência real, absoluta e fundamental. E o seu público sabe exatamente onde eu quero chegar aqui. E você também sabe. Denis, se você pode criar transparência absoluta, quantos governos iriam querer isso? Também? Isso é uma pressão geracional. Acho que o próximo passo é ajudar a capacitar a próxima geração de líderes. Esse é o único lugar onde podemos entrar. Pessoas que querem se tornar chefes de Estado, pessoas que querem entrar nesse espaço, pessoas que vão aparecer nas próximas eleições e ajudá-las a entender o poder que esses programas podem ter para elas. Então temos a chance de fazer algo melhor coletivamente como civilização. Acho que outra parte disso leva ao próximo ponto, e eu sei que estamos ficando muito profundos e filosóficos, mas é isso que significa. Ser humano exige profundidade de pensamento, não apenas respostas sobre quanto dinheiro se ganha. A próxima parte disso é dizer que precisamos de uma mudança global na forma como estamos nos enxergando como nações neste momento. O país X está vinculado ao país Y, pois todos têm déficit e tentam competir. Nessa natureza quase bélica de criar produtos e vender produtos e negócios para ganhar dinheiro, e portanto é uma guerra, mas em uma dimensão diferente. O que a inteligência artificial vai nos mostrar muito rapidamente é que vão existir bolsões daqueles que têm e daqueles que não têm. Pessoas que controlam a informação e pessoas que serão abusadas por essa informação que é controlada. Então todo mundo precisa entrar na corrida agora. É aí que as coisas ficam realmente interessantes. Você já ouviu falar sobre computação quântica, mas eles também mencionaram que nos próximos 10 anos o consenso combinado da inteligência artificial vai superar a exposição humana de experiências. Isso é fundamental. Isso não é mais assim, e não falo dos filmes dos anos 80 agora. Vamos entrar em um mundo para o qual não estamos preparados, pois nem sabemos o suficiente uns sobre os outros. Nós não temos nenhuma das dúvidas sobre o que significa ser humano. Mas agora vamos competir com algo que é muito mais inteligente do que nós, que tem a capacidade de pensar melhor do que nós, de nos superar, de trabalhar mais do que nós. Essa é a nossa competição futura. Quantos de nós estão prontos para competir? Quantas empresas vão conseguir fazer isso? Quantas organizações por aí?
instituições de caridade vão conseguir controlar a narrativa para fazer as pessoas lidarem com problemas humanos? Quantos governos vão realmente conseguir subir ao palco no Fórum Econômico Mundial e responder às perguntas difíceis que a inteligência artificial pode criar, que expõem quais são os problemas? Eu acho que o que fizemos foi permitir que a inteligência artificial coletasse a consciência humana das experiências. Nós teríamos libertado a fera da caixa de Pandora. Isso pode realmente se tornar uma ideia benevolente para onde estamos indo, ou pode se tornar a nossa destruição absoluta. Depende de quem puxa as cordas, não é, Denis? Você sabe exatamente do que estou falando aqui? É quase como alegorias de palavras entre as palavras. É para onde estamos indo. Sim, a história mostra que não precisamos reinventar a roda. Então, uma das coisas, e eu estou consciente do tempo, então suas histórias já apareceram na Time e em várias publicações globais importantes. Então, você também é um explorador, um poeta, um jornalista e uma personalidade do mundo dos negócios. E você tem falado sobre identidade e imigração, e nós temos conversado sobre como a inteligência artificial está remodelando a sociedade. Claro, jornalismo, diplomacia e as diásporas. Atualmente lidamos com imigrantes em todos os países, mas a inteligência artificial será como um novo imigrante, ainda mais disruptivo. Então, quero voltar ao seu trabalho com os eventos globais indianos que você lançou em 2019 para promover conexões. Temos trabalhado com chefes de Estado, ministros, entre outros. Então, tenho certeza, como você disse, que o desafio é explicarmos tudo isso aos governos, mas como os governos colocam um senso de urgência nisso? Porque no momento, se você olhar para a mídia, estamos falando apenas sobre imigração e corredores comerciais, conflitos e ainda algumas guerras. E, ironicamente, as pessoas não estão entendendo. Ainda estamos acima disso. Estamos construindo uma tecnologia que vai revolucionar tudo isso. Voltando à sua experiência e sendo bem prático aqui, digamos, se você, não sei se algum ministro está nos ouvindo e tenho certeza de que alguns vão ouvir, você e eu já trabalhamos com vários ministros. Como fazê-los entender que precisam agir agora ou seus filhos, como os nossos, terão problemas? Então, digamos que se você olhar para 5 coisas da sua experiência, tanto com a sua organização quanto com a sua própria experiência lidando com pessoas, quais seriam as 5 coisas sobre as quais você falaria? Ok, então para me ajudar a entender melhor, ministro de qual pasta? Qualquer ministro, porque isso envolve tudo. Vamos considerar um primeiro-ministro, chefe de Estado, certo? Vou listar as 5 coisas principais de forma prática e direta, sem enrolação. Eles precisam saber como a inteligência artificial vai ajudá-los a vencer a eleição e serem reeleitos, pois isso é o que realmente importa para eles. A segunda coisa é como eles vão conseguir cumprir as promessas feitas. Sabe, se você chega e diz, eu vou combater, eu vou reduzir a corrupção. Dan, eu vou criar mais empregos, eu vou fazer isso, isso, isso. Como a inteligência artificial será sua melhor amiga e anjo da guarda para isso acontecer? A terceira parte realmente importante é em quem você confia para ouvir essa conversa, pois é sobre isso. Agora é importante ter alguém confiável. Somos muito sortudos na Rede Global Índia. Esses caras me conhecem há anos, já me viram, seja oposição ou chefes de Estado. Eles viram minhas viagens pelo mundo e mantivemos o relacionamento, por isso seguimos firmes. A quarta parte é para que os eleitores entendam o que são promessas, quais promessas podem ser cumpridas e como a inteligência artificial pode ser implementada para que isso aconteça. Porque isso agora cria responsabilidade, o que é super, super importante. E a quinta parte é como isso se conecta na cadeia de valor global ao redor do mundo. Agora, o fato é que neste momento estamos lidando com recursos, certo? Então nós dizemos, se eu fosse comprar madeira daqui por este preço, eu posso enviá-la para lá. E esse é o valor da mercadoria. Ou se for ouro, diamantes ou até rutilo, onde estamos entrando agora? Porque essa era digital não é mais apenas sobre a mercadoria, mas sim sobre o seu uso para a tecnologia. Esse é o maior poder agora, certo? Porque temos mais centros de dados surgindo ao redor do mundo. Eu vi isso no Uruguai e em outros mercados. Analisamos também as leis sobre centros de dados. Como há muitas informações sensíveis, avaliamos os riscos de segurança para garantir proteção. Coisas como o terrorismo estão mais presentes do que nunca e não da forma que costumamos imaginar. E isso permite que essas pessoas se reúnam em um fórum presencial para discutir esses problemas de uma forma confiável e que gera familiaridade. Assim,
Os VCs e apoiadores certos podem apoiar mecanismos, criando uma entrada mais acessível e fácil de implementar nesses governos. Infelizmente, estamos vendo o mesmo que ocorreu com a mudança climática. Anos atrás, dei uma palestra para a Commonwealth com todos os chefes de Estado e ministros presentes. Estamos tentando combater a mudança climática com tecnologias caras, pois muitos veem isso como uma oportunidade lucrativa. É a coisa mais absurda de todas. Estamos todos sentados no mesmo maldito barco se o barco afundar. Não importa se você está na primeira classe ou econômica, sabemos o resultado final. O mesmo ocorre com a inteligência artificial. Os consultores devem parar de cobrar valores premium por isso. Precisamos mudar nossa filosofia e perguntar: como preparamos todos para a próxima grande onda? Se conseguirmos fazer isso de forma pragmática, teremos uma chance de avançar. Se não fizermos, não teremos. Não importa se você sobreviver aos próximos 5 anos. O que importa é o próximo ciclo eleitoral. E eles precisam sentir essa pressão, sabendo que agora temos um produto no qual não deveria haver nenhuma interferência humana. Na minha opinião, para garantir que seja imparcial, é aí que entra a programação. Eles podem dizer: se você praticou corrupção no poder, agora será investigado. Tudo será centralizado e visível. Então isso se torna interessante, mas há uma ressalva aí. Também existem problemas que acontecem do outro lado. A mensagem para seu público é que estamos entrando em um território inédito. Muitas pessoas pegam o conteúdo da inteligência artificial, conceitualizam e tornam isso algo muito, muito, muito intelectual. A realidade é que isso impacta a vida de pessoas reais. Isso vai impactar o mundo da mídia em termos de como olhamos para o conteúdo, como absorvemos o conteúdo e como isso vai influenciar a próxima sociedade. Já vimos as divisões no Reino Unido e o impacto dos algoritmos com pessoas cometendo violência. Eu vi isso nas minhas próprias viagens. Vamos ver o impacto disso nos negócios, veremos o impacto disso nas avaliações e também veremos o impacto na perda de empregos. Só é possível lidar com isso mudando nossa visão filosófica sobre negócios. E sabemos que é muito difícil conseguir trabalho contínuo. Os humanos não mudam. Isso também é algo. Se você olhar para a história, nós não mudamos desde o Homo sapiens nos últimos 10 anos. Sabe de uma coisa? Vou concordar em discordar e te explicar o motivo, mas vou aprimorar isso. Quando criamos a Rede Global Indiana, todo mundo achou que era uma ideia maluca, meio hippie, que o Rajan tinha na cabeça, sabe? Algo altruísta. Como podemos mudar o mundo? Uma conversa de cada vez. E então isso começou a funcionar quando aconteceram aqueles problemas na África do Sul. Isso teria ocorrido em Silo, porque Júlio Milema agiu como Júlio Mulema, e o mundo nunca saberia disso. Mas porque tínhamos uma rede. De repente, aqueles tumultos se encontraram. Uma voz em Trinidade e Tobago, onde tivemos o ex-chefe de Estado falando publicamente contra isso. Membros da Câmara dos Lordes comentaram sobre isso. Porque o que fizemos foi oferecer a opção de publicidade sobre questões que, na maioria das vezes, viviam isoladas. Isso fez com que tivéssemos mais empatia como comunidade. Quando começamos a ver o aumento do tráfico que estava acontecendo em lugares como os Estados Unidos, tínhamos uma embaixadora, Naila Amin, cujo trabalho mudou as legislações em Nova York para criar a Lei Amin, que impediu qualquer criança menor de 18 anos de se casar, mesmo que fosse por motivos religiosos. O que podemos fazer é criar um mundo melhor e mais conectado, se nossa mídia for mais fortalecida. Se os VCs apoiarem esse tipo de ideia, podemos criar algo que nunca fizemos antes na história da humanidade. Agora, rufem os tambores. É criar empatia combinada, porque agora entendemos o conteúdo e entendemos o contexto do conteúdo, então podemos começar a promover mudanças. A questão é que isso é possível. Isso só significa que as vozes certas, os produtos certos que estão por aí, são aqueles que precisam do apoio de massa financeira. Coisas que coletivamente combinam a experiência humana e, mais importante, proporcionam exposição a alguns dos problemas. Porque essas são as coisas que então se tornam o futuro de amanhã, porque elas criam movimentos. Com um público maior, empresas e pessoas se beneficiam criando um círculo virtuoso. O que fizemos na Rede Global Indiana é o maior golpe da história das pessoas. Nós não apenas criamos uma enciclopédia gigantesca da experiência humana, mas conectamos toda a essência da sociedade em torno de uma ideia comum, o que significa que isso é possível. Você sabe o que fez, Dennis é uma prova disso. Você pegou a inteligência artificial que todos achavam ser uma Matrix ou exterminador do futuro.
Você condensa isso em ideias realmente simples que as pessoas conseguem entender, absorver e digerir. E o que isso faz é nos permitir ter mais consciência do que está por vir. É possível, só precisa de incentivo e divulgação opcional para funcionar bem. Esse é o meu momento, Jerry Springer. Não, 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 não. E fico feliz que estamos terminando em um nível positivo. Então, como última pergunta, sei que já passamos de 1 hora, então provavelmente faremos algo mais sério. Então, nós discutimos, claro, sobre a sua organização e tem o trabalho que você está fazendo envolvendo muitas pessoas diferentes, muitos líderes diferentes, muita gente diferente. Não só líderes, mas também, como você disse, pessoas que trazem empatia, porque é realmente importante que a empatia venha e, como você falou, é assim que criamos esse impulso, pois são vozes que escutam outras vozes. Porque o desafio agora é que temos, eu diria, uma mídia monoacórdica e também para jogadores como nós está cada vez mais difícil conseguir ter voz. Porque, embora ainda existam todas essas plataformas de growth hacking, elas ainda dependem de muitos custos que você tem que arcar com os grandes players do Vale do Silício. Então, para finalizar, sua visão para a rede global indiana e também como as pessoas podem se engajar, pessoas que estão nos ouvindo da Índia e tenho certeza que de outros lugares do mundo. Gosto de ter empatia, como você disse, essa é a ideia, mesmo que só uma pessoa do podcast se envolva com você. E eu espero que seja mais de uma. Sempre há oportunidades e as pessoas têm sido muito positivas sobre isso. As pessoas podem fazer mais coisas do que não podem, mas tudo depende da sua capacidade. Com certeza, acho que isso é algo pelo qual o objetivo da Rede Global Indiana sempre foi e continua sendo mudar o mundo, uma conversa de cada vez. Seja para negócios, com nosso portal de marca, ou para saúde. Falando sobre saúde, sexualidade e identidade, desconstruindo ideias sobre identidade. E isso significa que, como público, se você quer ver o mundo com nuances e não com ruído, nós somos a plataforma que você precisa ouvir. Pois ninguém mais neste planeta viajou por esses países e conheceu essas pessoas. Nenhuma outra plataforma no mundo traz essas histórias. E não sou eu que estou dizendo isso, você pode ver isso na plataforma também. Que mudança eu quero fazer? Porque não faz sentido fazer um negócio se ele não tiver um impacto positivo na experiência humana. Para todos, a mudança que eu quero que o mundo faça é que a gente comece a ter conversas mais nuançadas. Conversas profundas, sem sensacionalismo, que eliminem estereótipos e conectem pessoas globalmente. Precisamos disso mais do que nunca. Diniz guarda. Porque a realidade é que amanhã, quando a plataforma de inteligência artificial da A começar a evoluir, onde agora temos âncoras de inteligência artificial, onde temos até filmes que são feitos, músicas que são escritas do ponto de vista da inteligência artificial, a mídia e o conteúdo que consumimos vão influenciar o mundo em que viveremos amanhã. É isso que é importante agora, que tenhamos mais histórias humanas feitas sem segundas intenções. Nosso trabalho é feito sem segundas intenções. Nós não dizemos como uma pessoa é, nós mostramos como a situação é e o contexto ao redor dela. Então isso significa que não somos porta-voz de nenhuma nação. Somos uma plataforma de código aberto que faz o que os humanos fazem de melhor: conversar sem medo ou favorecimento. Essa é uma parte importante disso. O que eu quero para o futuro? Com certeza, eu quero que mais pessoas se juntem a nós, pessoal, e a essa busca, esse movimento de mentes. E o que eu queria fazer é ir além da minha vida e da sua vida, onde outras pessoas continuam com esse espírito e dizem: aqui está o último bastião da esperança humana, em vez de viverem isoladas pelo mundo. Agora temos uma conversa de mão dupla onde todos podem se envolver para remodelar o futuro para todos nós, porque merecemos isso à medida que as comunidades avançam. É isso que eu procuro e, pessoalmente, cara, tem sido uma jornada insana até agora. Consigo ver o mundo como ele é, não como eu sou. Estou bem feliz, né? Você pode viajar, pode ver e tudo, desde ser feito refém até incêndios no seu barco. É uma experiência maravilhosa e eu quero que mais pessoas por aí tenham essas experiências, tanto as boas quanto as ruins, porque isso muda a vida. E se elas não puderem viajar, ouçam o maldito podcast. Isso te poupa de toda a dor e agonia, certo? Mas o que é isso? Como movimento, mais pessoas deveriam fazer isso. Bem, eu aprecio essa energia maravilhosa e a forma de concluir essa 1 hora fantástica.
Então, vamos destacar sua plataforma, seu trabalho e para as pessoas que estão nos ouvindo, por favor, sigam o Rajan e interajam com ele, porque isso realmente é um foco fantástico e, como vocês podem ver, apaixonado. Além disso, você trabalha muito com liderança, por fim, onde as pessoas podem te encontrar. Sei que vamos incluir todos os links, mas vindo de você, Sim, esse é o meu Dragon Zen, meu pitch de 60 segundos onde você pode me encontrar. E não estou em site de namoro, sou muito bem casado, ok? Se quiser saber sobre o podcast, acesse a Global Indian Network em www.globalindiannetwork.com. Vá em podcasts, todo o conteúdo é gratuito. Acredito que conversas transformadoras entre pessoas devem ser gratuitas. Não há nenhum paywall e nunca houve intenção de colocar um também. Esse é o primeiro lugar para se conectar nas redes sociais. Você me encontra Rajan Nasran no Instagram, no Facebook, ou pode achar a equipe da Rede Global Indiana no Instagram. Você pode nos encontrar lá e ver todos os nossos vídeos, inclusive no YouTube. Se sua empresa busca mudar o mundo e se conectar com comunidades, e também se envolver na rede que temos, você pode entrar em contato comigo em nasranhot.com, que é o nosso braço comercial. Isso ajuda as coisas a funcionarem melhor e nós temos um grande sistema de apostas. Acreditamos, mais uma vez, que tudo o que fazemos precisa ter um círculo virtuoso. Provavelmente somos um tipo de empresa muito diferente ao montar o negócio. Mas os valores humanos significam algo e, portanto, não podem ser apenas coisas que dizemos, são coisas que também precisamos praticar. E é aí que estão todos os detalhes. Ainda mais. Então você pode entrar em contato comigo através do Denis, é a maneira mais fácil daqui para frente. obrigado, Rajan. Foi uma honra e para quem nos ouve, faremos mais coisas com o Rajan. Acho que isso é só o começo. Adoro a visão dele e a paixão que coloca no que faz. Não é fácil e também é muito fácil se tornar cínico, ou questionar tudo, ou criar algum tipo de teoria da conspiração de que todo mundo é controlado por alguma coisa. Mas no fim, somos nós que fazemos o trabalho e vocês que nos ouvem no mundo todo. Seja lá quem você for também, uma coisa que não discutimos, Rajan, é que você também tem uma rede de líderes africanos. Então vamos colocar todos esses links e a biografia que é interessante e importante aqui, né? Então vamos deixar isso para uma África especial que sei ser querida para você e que preciso fazer, especialmente a Índia. Rajan, foi uma honra. Obrigado por estar aqui a todos que nos ouvem. Envolva-se, estude Rajan, acesse sua plataforma, aprenda e obtenha pérolas de sabedoria que podem mudar sua vida. Deus, você é um verdadeiro mestre das palavras, não é, Denis? Mas muito obrigado por me receber aqui. Muito obrigado por me dar a oportunidade de falar com o seu público incrível. E não de uma forma autocomplacente, mas parabéns para pessoas como você. Porque em todo esse perímetro da experiência humana, é importante termos vozes reais que tenham um grande impacto nas pessoas. Vivemos em um mundo onde conversas absurdas geram atrocidades reais. Por isso, vozes como a sua são importantes. Isso permite contextualizar e impactar mais as próximas gerações. Obrigado a você também. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir a este episódio. Por favor, compartilhe seus pensamentos, perguntas ou um tema que você queira para o próximo episódio na seção de comentários. Minha equipe e eu lemos todos eles e vamos adaptar nossos próximos vídeos com base no seu feedback. E não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo vídeo. Até a próxima, fique saudável e bem informado.